Olá, amigos. O Papo com o Papa hoje recebe novamente Andréa Bombonato, engenheira ambiental, que hoje vai trazer para a gente um assunto muito importante que é alimentação saudável. O que isso tem a ver com o impacto no meio ambiente, com preservação ambiental, o que isso tem a ver com os gases do efeito estufa, o que isso tem a ver com aquecimento global, como é que a gente relaciona a nossa saúde alimentar com o que se passa no mundo hoje, Andréia? Muito obrigado mais uma vez por você atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui de novo com você, é um prazer. Falar de um tema tão importante, né, alimentação, meio ambiente, as nossas escolhas individuais, o As nossas impacto, né. escolhas individuais. Pois é. Você vai se lembrar no finalzinho do nosso mandato em 2024, nós conseguimos aprovar um projeto de lei na Câmara Municipal que proibia alimentos ultraprocessados nas cantinas escolares de Ribeirão Preto. A importância da educação alimentar na infância, a importância da escola oferecer um espaço no qual a criança pode criar bons hábitos alimentares que vão repercutir na saúde dessa criança, dessa pessoa, a vida toda. Infelizmente, o ex-prefeito vetou parte importantíssima da lei e os vereadores não tiveram a sabedoria de derrubar o veto do prefeito, acolher o veto do prefeito, ficou uma lei manca. Queria que você falasse um pouquinho para quem está com o papo com o Papa, a importância do alimento saudável, a importância do arroz com feijão, né, no lugar desses petiscos que matam a fome e destroem a saúde, Andréia. Infelizmente, a gente vê um cenário em que os ultraprocessados, eles vêm com um marketing muito forte. Eles muitas vezes são mais baratos, às vezes é mais barato você comprar um miojo para jantar um miojo do que comprar uma refeição, então as pessoas são induzidas a ir pelo mais fácil, né. Só que os ultraprocessados a gente sabe, todo o impacto que isso causa na nossa saúde, né, e consequentemente no sistema de saúde, né, porque você tem um impacto real financeiro, né, de custos para os cofres públicos das escolhas alimentares das pessoas. Então quando ela escolhe uma bolacha recheada, a criança, obviamente ela vai escolher uma bolacha recheada ao invés de uma fruta, então É não palatável, é né? palatável, é saboroso, é divertido, então É não droga, inclusive, porque tem é, açúcar, né? vicia, né. Então não tem por que você, eh, já oferecer isso pra criança sem ela ter aquela escolha, ela não é um adulto que tem aquela capacidade de discernimento, de fazer as próprias escolhas com base nas informações que ela tem. Então isso pra criança, né, tem que ser uma coisa, eh, que você não facilite a escolha de uma coisa ruim. Né, se nós sabemos que isso tem um impacto tão ruim na saúde das crianças, né, na saúde dos adultos, muito mais, né, a gente já tem dados de obesidade, de problemas cardíacos, né, de diabetes. Então, se a gente já tem todos esses dados, por que não trazer isso para uma criança, né, de uma forma natural ali? Olha, essas são as opções, a gente tem aqui frutas, cereais, né, umas barrinhas de cereal. Por que por que trazer uma bolacha recheada, um salgado frito, bala, pirulito, chiclete disponível, assim, para ela comprar com a mesadinha dela ou com o dinheiro que era para o lanche? Sabe, André, teve requintes de crueldade nessa história, sabia? Porque eu cheguei a escutar de vereador assim: "É, mas eu sofri uma pressão de cantineiro, eu não posso votar isso". Eu falava assim: "Você vai ceder uma pressão de cantineiro em prejuízo da saúde da criança, né". E outra, a questão também do cantineiro, ele tem uma cultura de fazer o alimento. Nós mostramos que quando o cantineiro fez um bolo feito em casa, um salgado assado, o lucro é até maior para ele ter Justamente. aquilo ali. Mas assim, a praticidade de comprar um saquinho de petisco, de comprar uma porcaria, que é o nome certo disso, né, não é alimento. A gente fala alimento ultraprocessado, que é o nome técnico, mas o nome disso é porcaria. Não ia interferir na margem de lucro dele, quer dizer, é uma mudança de cultura, de postura nas unidades, nas cantinas escolares em benefício da saúde da criança. E olha esse dado que a nossa engenheira ambiental trouxe aqui. Além da saúde física, além da saúde da pessoa sofrer, porque você está comendo porcaria, você está comendo uma coisa que não é alimento, que não tem nutriente de verdade, você vai ter problemas de saúde.
que vai impactar onde? No sistema público de saúde, ou seja, todos pagam pelo fato de abandonar uma alimentação saudável. É. Isso é muito real, né, a gente esquece do impacto das políticas públicas, né, de conduzir as pessoas, porque muitas vezes por exemplo, o cigarro é taxado, né, não foi proibido, mas é taxado. Então, por que que os ultraprocessados não são taxados também? Por que que o refrigerante não é taxado? Né, deveria ser taxado da mesma forma como um cigarro, né, que traz o mesmo prejuízo para a saúde das pessoas, traz prejuízo para os cofres públicos, porque você sobrecarrega o sistema com pessoas, eh, que você não tem só aquele impacto direto, a doença direta, né, a pessoa diabética, não, você tem um estilo de vida ruim, você automaticamente vai ter outras doenças que poderiam ser evitadas, né, um cansaço extremo, a dificuldade de produzir mais, produzir melhor. Então você tem um impacto em cadeia, né, coisa que deveria ser olhada diferente. Você trouxe um assunto que eu quero me aprofundar nele. Você que também milita na área de proteção animal, você tem uma iniciativa nessa área, e que nós já falamos aqui no Papo com o Papa. Você trouxe um assunto muito importante, o refrigerante ele é nocivo à saúde. Nós sabemos disso, né. E ele não é taxado como é o cigarro. O cigarro, inclusive, a gente teve um benefício de uma política pública que proibiu propaganda de Uhum. cigarro. Nós precisamos fazer isso com os alimentos ultraprocessados um dia, mas pelo menos para começar, essa sobretaxa, essa taxação do ultraprocessado. Sim. O Joio e o Trigo é uma ONG, é uma iniciativa, é uma organização que cuida dessas questões. Você conhece mais iniciativas nessa área? Existe militância nessa área para sobretaxar como se deve, os refrigerantes e esses outros ultraprocessados? Isso é uma questão de desenvolvimento de consciência das pessoas também? Existe um movimento para fazer essa taxação de refrigerantes, até do álcool deveria ser taxado Sem também. dúvida. Eh, e existe também um outro lado, que são as associações que incentivam, por exemplo, a segunda sem carne nas escolas, né. Não só, por exemplo, deixar de comer ultraprocessado, por que não também deixar de consumir alimentos de origem animal nas segundas-feiras, né. A gente, durante o mandato, fez o requerimento Proposta da segunda sem carne, né? Me justamente. dá um parêntese, para já me dirigir a quem está nos acompanhando. Gente, segunda sem carne não significa segunda sem proteína, por favor. Agora, né, Justamente. significa que não queremos ser dependentes de proteína animal. Olha o tamanho da diferença que faz Uhum. isso. Que a gente tem proteína de origem vegetal em abundância, Dá né. exemplo para nossa A turma do gente, Papo com o Papa, Andréia. por exemplo, feijões, leguminosas, a gente tem que fica muito fácil, inclusive, a proteína de soja, né, mas um prato balanceado, a gente já tem, assim, parecer da Associação de Nutricionistas, a Associação de Dietética Americana, que falam que a alimentação sem ingredientes de origem animal, ela é totalmente viável e saudável em qualquer época da vida, seja do bebezinho ao idoso, qualquer época da sua vida você pode ser vegano, né, não consumir alimentos de origem animal sem prejuízo à saúde, e inclusive é mais saudável. Gente, eu vou contar para você, a Andréia não pode ver, o tanto que essa moça, essa engenheira já influenciou no meu padrão alimentar. Sabe quanto tempo leva se você deixa lentilha de molho da Uhum, noite para o dia? O cozimento dessa lentilha, que é riquíssima em proteína e sais muito. minerais, a hora que você acrescenta a lentilha numa salada, você está com uma salada ali que é uma bomba de nutrientes, inclusive proteico. Andréia, 5 minutos numa panelinha É. comum, você cozinha a lentilha para você enriquecer de proteína aquela salada. É. Então, segunda sem carne, gente, não é segunda sem proteína, tá? É, e a Porque pe tem gente maldosa que sai fazendo fofoca na sim, internet, disseram que a gente é contra a produção de não, alimentos. de forma alguma. Inclusive, se você for pensar financeiramente, a carne de soja, você compra 1 quilo, ela é mais barata do que a carne animal. Hum. E a carne animal, quando você cozinha, 1 quilo de carne, ela desidrata, então ela vai reduzir o volume. Então, em vez de 1 quilo de carne, você vai ter o quê? 600 gramas? Por aí. A proteína de soja, por exemplo, se você comprar 1 quilo, ela já é mais barata, a hora que você for cozinhar, ela vai
inchar, que ela vai hidratar. Vai Então, 1 hidratar. quilo de carne de soja vira 2 quilos, 3 quilos de Quer dizer, carne você tem produzida. você tem um balanço nutricional correto em termos de proteína, você tem economia de dinheiro e você não é dependente de Uhum. proteína animal o tempo inteiro. Tem inclusive ações aqui em Ribeirão de grupos que dão marmita para pessoas que estão em situação de rua, que estão fazendo a transição de ao invés de levar a proteína animal na marmita para esses moradores, para essas pessoas em situação de rua, elas estão levando proteína de soja. Porque é muito mais barato, rende muito mais, não estraga, Acessível, né, se é acessível, mais barato, é é, mais acessível. e alimenta tão bem quanto. Então tem muitas ONGs, e associações e grupos que estão em Ribeirão fazendo essa transição. Então, é viável e é mais barato. Então, por que não aderir isso nas escolas? Isso sem contar impacto ambiental. A gente está falando de impacto na saúde, né? Mas o impacto ambiental de 1 dia sem consumir carne, né, se você tem todo o impacto ambiental, do consumo na tua semana inteira, 1 dia já é o quê? 16, 17% a menos de impacto no planeta. E aí se você pensar em uma pessoa: "Ah, é pouco, né, eu sozinho não faz diferença". Não, mas e se todo mundo fizer isso? E se toda essa escola fizer isso toda segunda-feira? Né, a gente começa a pensar que a escolha individual, quando ela é feita de forma coletiva, ela tem um impacto gigantesco. Sem dúvida. E você me traz agora, a Andréia, por ser engenheira, você tem mais facilidade de fazer essa conta para traduzir para quem está acompanhando o Papo com o Papa, o impacto ambiental, né, de uma produção da pecuária para a produção de, proteína não animal. Gente, o aquecimento global hoje, porque por muito tempo a gente foi estigmatizado, até xingado, bando de ecochato, estão falando Sim. não existe nada de aquecimento global. Esse psicopata do Trump está ainda proibindo que se fale em aquecimento global nos documentos, né? E agora recentemente veio uma notícia, não sei se você teve a oportunidade de ler, que a bancada do agro no Congresso Nacional está pedindo um financiamento nos termos do, como é que chama esse financiamento para as pessoas que estão fazendo agora? O Desenrola, Hum. né? O Desenrola. O agro está pedindo um Desenrola Agro. Qual o argumento? O impacto das mudanças climáticas. Falou, nossa, a produção agrícola brasileira, agora o produtor está, né, somando forças para pelo menos ter uma conscientização de que as mudanças climáticas estão aí. Quando a gente falava em mudança climática há 20, 30 anos, infelizmente descambou-se para uma emergência, para uma crise climática. O que isso tem a ver com a produção pecuária? Nós não somos contra a produção de alimentos, que fique claro isso, porque tem gente que pega trecho do nosso vídeo, manipula e vende como fake news, e um monte de gente compra aquilo como uma notícia, e não é uma notícia, aquilo é uma manipulação. Uhum. Então nós somos contra a produção, mas o fato é que existe um impacto. Quando nós temos uma expansão da pecuária para consumo de carne animal, como que isso impacta no meio ambiente, André? Em números, 14,5% das emissões globais de gás de efeito estufa vem da pecuária. Então, quando a gente fala em alimentação à base de proteína animal, a gente está falando de um impacto em aquecimento global direto. A ONU, ela já soltou vários relatórios, o da Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o painel, intergovernamental de De mudanças mudanças climáticas, climáticas. eles já, soltaram relatórios sugerindo que as pessoas fizessem a transição da dieta, alimentação à base de proteína animal para alimentação à base de proteína vegetal. Já disseram que até 2050 vai ser insustentável você ter uma alimentação à base de proteína animal com carne e laticínios. Até 2050 não vai ser mais sustentável, não tem como você produzir tudo isso para todo mundo. As mudanças climáticas são absurdas, né, quando a gente pensa em emissão de gás de efeito estufa, estão diretamente relacionadas com a pecuária. E nesse mesmo relatório fala que, assim, se a gente mudasse a nossa base alimentar, reduziria 70% das emissões alimentares.
Então, assim, se a gente tem As que emissões de de gases. gás de efeito estufa, né, que é o que causa o aquecimento global. Então, se a gente tem uma meta de reduzir 42%, para a gente conseguir chegar no que era o Acordo de Paris, se a gente reduzir as nossas emissões alimentares, a gente já tem um caminho garantido ali de impedir uma catástrofe ambiental. Aí, a ONU é é cheia de comunista. O aquecimento global é coisa de comunista, né. A gente escuta isso, gente, nas mídias sociais, só que o agravamento está chegando, né. Hum. Nós vamos ter super El Niño no segundo semestre agora, nós temos cidades que não estão preparadas para isso, olha o que está acontecendo na Europa agora, com temperaturas acima de 40 graus, numa região que não é preparada para isso. Só 18% dos lares têm refrigeração, porque lá não é preparado para calor. Então tem gente morrendo, já tem 3.000 mortos pelo calor, por essa onda de calor que está ali. E as boias que estão no Oceano Pacífico já estão indicando os termômetros quase em 3 graus acima da média. Oceano quente, gente, é gatilho para a formação de furacão, de tufão que vai bagunçar o clima. E acontece o quê? A seca na Amazônia, como nós tivemos há 2 anos, e as inundações no Rio Grande do Sul. Isso é emergência climática. Ou seja, tem como o ser humano contribuir com essa mitigação do impacto? Tem. O que a gente está falando aqui, mas eu preciso partir para o sacrifício de mudar o meu padrão de alimentação? Aí é uma questão consciencial. Uhum. Você vai escolher se você quer cuidar de um animal ou largar ele na rua. Você vai escolher se você quer mudar o seu padrão de alimentação como um pensamento fraterno. As pessoas acham muito bonito falar em fraternidade, mas isso está ao nosso alcance, Uhum. né? É. E ela não precisa ser uma transição, assim, Radical. do dia para a noite, pode ser uma transição gradual, né. As pessoas falam: "Ai, mas eu não consigo viver sem sushi". Espera, então e todo o resto? Você consegue viver sem todo o resto? Então já para, né, e vai fazendo uma transição até você chegar no ponto daquela comida que você realmente tem dificuldade e realmente faz questão de comer, né. A pessoa que: "Ah, eu não viro vegano porque eu gosto de chocolate". Espera, então continua comendo chocolate até você conseguir fazer uma transição e chegar num ponto em que você realmente consiga abrir mão do chocolate, não Mas eu precisa ser de uma acredito hora para muito, outra. Andréia, na tomada de consciência. A partir do momento, não é por nada, gente, não é porque a Andréia está aqui no programa, tá? Que você foi me trazendo informação, passou a ser uma militância, sabe? Da gente partir para uma ação que a gente pode fazer. Uma militância no sentido de sentido de vida mesmo. Então eu acredito na informação, quando a pessoa toma consciência daquilo, ela isso facilita a gente a mudar de atitude. Uhum, Porque é óbvio que a carne é palatável, é óbvio, a gente não está discutindo isso. Desde o dia que o ser humano descobriu que queimando a carne ela fica gostosa, né, que ele salgando a carne ela fica gostosa, ninguém está discutindo esse assunto, a gente está discutindo uma forma de tomar consciência para uma coisa que está ao nosso alcance. Eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a fazer feijão, eu aprendi a fazer lentilha, eu aprendi a fazer ervilha, estou aprendendo a fazer grão de bico. Estamos falando aqui do que é fonte riquíssima em proteína e em sais minerais. Como é que a gente faz essa informação chegar até as pessoas, né? Então, o aquecimento global está aí, os gases do efeito estufa, nós estamos bombardeando a atmosfera desses gases, o planeta está aquecendo, né, as geleiras estão derretendo, os oceanos estão mais quentes, mas não era para ficar mais frio? Não, gente, é porque as geleiras também refletem luz, né? Nós estamos acabando com aquele escudo que reflete a luz do sol que volta para a atmosfera, e esse calor, essa energia térmica está ficando aqui. Como é que nós vamos fazer para trabalhar uma educação, levar a informação de tal forma às pessoas, para que haja esse nível de consciência? Ah, mas o joio e o trigo está fazendo isso, outras iniciativas estão fazendo isso, o mandato fez isso, e a gente está aqui no papo com o Papa falando disso. Quer dizer, levar informação é importante. É importante e aí a gente volta também nas crianças, né, que a gente começou falando delas, você fazer uma educação alimentar na base, você vai criar uma consciência igual à educação ambiental, né, tem que ser desde criança, você trazer isso para se tornar algo natural. Mas o adulto, ele não é porque já ficou adulto que não tem como mudar mais, né, as pessoas podem se conscientizar e fazendo uma transição gradual.
eu sempre falo que, assim, vai ser por bem ou por mal, você pode escolher. A gente vai chegar em 2050 e aí vai ser insustentável, e aí você vai ter que, por mal, parar de consumir, não vai ter mais como. Ou você pode escolher de agora começar a repensar os teus hábitos, a sua alimentação diária, para fazer uma transição gradual, coletivamente criar um impacto para mudar esse cenário futuro. Com você teve um berço vegetariano, né, você teve uma tomada de consciência pela sua família, e você então, começou vegetariana e hoje você é vegana. Uhum. Para você esse processo foi mais fácil, porque você teve informação que fizesse esse movimento com segurança, porque veio da infância. Você é vegetariana e vegana há quantos anos? Eu nasci Você vegetariana, nasceu vegetariana? nunca comi carne, mas eu virei Gente. vegana em 2011. A minha transição para o veganismo demorou 6 anos, entre eu querer virar vegana, que eu assisti o documentário A Carne é Fraca, em 2005. Aquilo mexeu muito comigo, fiquei muito impactada. Conta para quem está acompanhando o Papo com o Papa, você já me ensinou isso, a diferença do vegetariano para o vegano. Vegetariano não consome nenhum tipo de carne, então não consome carne de boi, de frango, de peixe. Uma carne. Não, nenhuma carne. E o vegano, além de não consumir nenhum tipo de carne, também não consome derivados de origem animal. Então, os ovos, laticínios, mel, couro, lã, seda, tudo que venha do animal também não é consumido. Tá. O vegano eu não posso dizer que é uma alimentação, uma dieta, Tá. né? O vegano, ele é uma filosofia, ele é todo um modo de vida. Então, o nome da alimentação do vegano é vegetariano estrito. Tá. Mas, para facilitar, a gente fala que o vegano é a pessoa que não come carne e nem derivados, né. Então eu nunca comi carne e aí em 2011 virei vegana, ou seja, parei de comer os derivados, Tá. né. E é o que eu te falei, eu fui nesses 6 Como ela tá anos, magra, desnutrida, gente, olha. Nossa, Olha isso, nossa. faixa preta de karatê, super coitada, tão Ai, desnutrida. meu Deus do céu. Aí a gente tem, assim, os meus pais já não comiam carne, eu e minhas irmãs nunca comemos carne, os filhos das minhas irmãs também, então já tá na segunda geração sem carne, tá todo mundo saudável, todo mundo bem, tranquilo, saúde 100%. Então, assim, não tem por que não fazer. Então o meu No teu caso foi assim, você já teve um berço por essa tomada de consciência. já. Mas você estava dizendo, a hora que eu te interrompi, um adulto não precisa fazer essa transição brusca. Sim. A tomada de consciência te permite fazer isso passo a passo, e você fez aquela continha, se a gente tirar a carne, a proteína animal, um dia da semana. É, Eu preciso falar isso pra minha mãe, você me dá: "Ô mãe, obrigado", porque minha mãe fez isso com a gente quando a gente era criança, meu pai nunca se opôs, Ah, né, e ela tinha uma habilidade de fazer uma comida muito gostosa sem carne. olha que coisa boa. Isso a gente viveu em casa também, muito antes de eu te conhecer, né. Mas a gente teve essa experiência, inclusive não havia leite de soja como tem hoje fácil no Uhum. supermercado. Minha mãe comprava de uma cooperativa que mandava do Rio Grande do Sul, vinha um saco grande, assim, de 2, 3 quilos, se eu não me engano, de um pó que ela batia no Olha. liquidificador e servia pra gente aquele leite de soja. O gosto não era muito agradável, mas É. ela batia com morango, ela batia com Aham. uma fruta gostosa, ela punha alguma coisa e, ó, posso te falar, eu, a Valéria e a Raquel sempre tomamos aquele leite. Depois foi ficando mais comercial, né, hoje Uhum. hoje tem disponibilidade. Você até falou de palatabilidade, né. Hoje em dia tem tantas alternativas saborosas, né, porque muitas vezes as pessoas viram vegetarianas ou veganas, param de comer carne, não é pelo sabor, não é porque eu não gosto de comer, é porque algo tocou ela, seja a questão de maus tratos aos animais, né, do sofrimento animal, seja por questões de meio ambiente, questões espirituais, a pessoa sempre vai ter um porquê de ter parado, que não necessariamente é "não gosto". Então, por que não dar alternativas similares, né, com a mesma palatabilidade, né. Tem muita gente que come carne, eu chamo de carnista, que não é a pessoa que come carne, é a pessoa que critica
a todo custo o vegano. Então o carnista é aquela pessoa que você abre a boca para falar que é vegano, ele já vai vir com uma chuva A gente sabe os de argumentos, né? A gente só está é, militando num campo em que todos nós possamos se alimentar é, e viver num planeta que sobreviva, que ele não está é, aguentando. é, A verdade é que o planeta não está aguentando esse padrão é, de consumo. é. Ponto. E quando a gente e tem muita gente que milita contra o teto, inclusive no Congresso tramitando a proibição do uso leite vegetal, a proibição do uso hambúrguer para falar quando é vegetal. Nós vamos brigar com isso também. Então, assim, são coisas que não tem cabimento, porque Falar em leite vegetal, gente, a Andréa me ensinou a fazer leite de aveia. R$ 9,50 no Massaro, no Mercadão, custa 1 quilo de aveia boas, rendem rende 6 litros horrores. de leite, É, super rico em um proteína, cálcio riquíssimo. riquíssimo em proteína e cálcio, maravilhoso. E aí, assim, a Fiz gente propaganda do Massaro, eu vou fazer propaganda da Lariveg também, que eu adoro ir comer lá no Jardim Paulista. essa é uma questão também, porque você tem, a questão de acessibilidade, porque a gente muitas vezes ouve o quê? Que ser vegano é caro. Não, ser vegano não é caro, ser vegano é mais barato inclusive do que a alimentação padrão com ingredientes de origem animal. Vou falar até o Só preço, é, R$ 23 um prato na de 1 Lariveg, quilo. delicioso. É. Só que as pessoas olham pro hambúrguer industrializado, pra salsicha industrializada, e aí ela tá comparando isso com a versão de carne que é, obviamente, muito mais barato, porque você tem uma escala de produção muito diferente uma da outra. Por isso o preço ainda ter essa discrepância. Mas a gente não tem que pensar na alimentação industrializada. O alimento industrializado, ele é para situações pontuais, ele não é para você consumir isso no teu dia a dia. Teu dia a dia você tem que montar um prato, balanceado com arroz, feijão, né, um arroz, grãos, legumes, verdura, uma salada. Quando você monta esse prato, ele já está completo, né. Quanto mais colorido, maior Eu ia perguntar isso, prato colorido é sinônimo de saúde. porque você tem ali um balanceamento, né, de nutrientes, você sabe que ele está composto. Eu nunca entendi, a minha vida inteira, como eu nunca comi carne, eu nunca entendi as pessoas falando assim: "Nossa, mas você é vegetariana, você não come carne, você come o quê?". Eu falei: "Gente, mas tem tanta coisa, como assim, que eu como?". Aí eu já era adulta, eu vi um outdoor, assim, com, um anúncio de prato feito, arroz, feijão, bife e 2 rodelinhas de tomate. Aí faz sentido, você tira a carne, isso não sobra nada, né. Então a gente tem que abrir o leque, entender a quantidade de alimentos que a gente tem à nossa disposição, é um leque muito grande de opções. E muitas vezes a gente está tão habituado no arroz, feijão e carne, que esquece de olhar para toda essa variedade que existe de alimentos, né, à nossa disposição, que são muito mais baratos, muito mais nutritivos, e a gente fica preso num sistema alimentar e não consegue olhar para todo o resto. Ah, e hoje, cá entre nós, a internet ela oferece uma fonte de pesquisa que a gente não tinha há bem pouco tempo atrás, como temos hoje, né? Isso não substitui o nutrólogo, o nutricionista, longe disso. Mas a gente tem hoje acesso à informação para entender como é que eu posso variar o meu padrão nutricional sem ser dependente de proteína animal. Vamos homenagear aqui o Dr. Eric Slivit, que também colaborou conosco. Eu não vou lembrar o nome de todos as pessoas que participaram da construção do projeto que queria proibir ultraprocessados nas cantinas escolares, mas nós tivemos a assinatura de apoiamento de 8 conselhos de direito da cidade. Hum. Nós tivemos o apoio do Conselho Nacional, um conselho nacional que vai me fugir o nome agora, de segurança alimentar, Uhum. sabe, ligado ao Ministério da Agricultura, apoiando o projeto, Olha e só. aqui essa mediocridade de vetar um projeto atendendo a lobby. E eu nunca fui contra o cantineiro, pelo amor de Deus, sempre fui amigo dos Uhum. cantineiros da minha escola e mostrei que o lucro para eles seria até maior vendendo um bolo feito em casa, um Uhum. salgado assado em vez de frito, Sim. substituir o refrigerante por suco, né. É, Ali para as crianças, meu Deus do céu, a gente é. sabe que a doença da obesidade ela vem de um vício a gente sabe que a questão do sobrepeso, da obesidade, ela vem de uma falta de educação alimentar, Uhum. né. E por que não Justamente. corrigir isso desde a infância? Inclusive o Fórum da Alimentação Saudável, né, Da que região metropolitana de Ribeirão Preto, que fizemos lá em 2017. foi incrível, né, veio o próprio Dr. Eric,
que é referência, né, médico nutrólogo maravilhoso, veio nutricionista, veio pessoas que estão acostumadas a implantar a segunda sem carne nas escolas. Então, assim, a gente tem a possibilidade de olhar e trilhar um caminho nesse sentido que seja já de agora, né. A gente muitas vezes tem esse impasse, os nutricionistas das escolas se opõem muitas vezes a fazer, uma comida diferente do padrão, né, acha que a criança vai ficar desnutrida e o que falta muitas vezes é só informação. Informação. Andréia, passa rápido esses 30 minutos, Muito menina. rápido. Eu queria deixar, se você quiser deixar uma mensagem a quem está acompanhando o Papo com o Papa. Eu agradeço o convite e acho que fica a reflexão, né, nas nossas escolhas individuais, que muitas vezes a gente menospreza o agir sozinho, achando que a gente vai fazer pouco agindo sozinho, e não, quando várias pessoas, 8 bilhões de pessoas agindo, Força do um, né? a força do Tem um um no livro do André todo. Trigueiro com esse nome, A Força do Um. Quando a gente faz essas escolhas, essas mudanças individuais, só que elas se tornam coletivas, a gente tem um impacto muito grande. E a gente está crescendo, né, o número de vegetarianos e veganos no país e no mundo está crescendo de forma muito rápida, então acho que esse vai ser o caminho. Que bom. É isso aí, gente. Essa mudança, esse benefício em nome da fraternidade universal está ao nosso alcance, em nome de um mundo que não dependa do sofrimento animal para viver, e não depende, está aqui a Andréia como testemunha disso, mas que depende da nossa tomada de consciência e de atitude. Obrigado, Andréia, mais uma Obrigada. vez. Valeu, gente.